Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar a lei de Coulomb, um assunto muito importante dentro da física. E ela foi formulada pelo físico francês Charles-Auguste Coulomb. Permite que calculemos a força elétrica entre dois corpos eletricamente carregados. Como assim? Coulomb verificou que duas cargas elétricas pontiformes, ou seja, cargas de tamanhos desprezíveis, Q1 e Q2, separadas por uma distância d, atuam sobre elas uma força de repulsão se essas cargas possuem o mesmo sinal. Ou seja, se essas cargas possuem o mesmo sinal, sejam positivas ou as duas sejam negativas, irão atuar sobre elas uma força de repulsão. A tendência é elas se separarem. Mas ele verificou também se as duas cargas possuem sinais opostos, irá atuar sobre elas uma força de atração. E como essas forças obedecem à terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, elas têm a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Coulomb desenvolveu a seguinte expressão para calcular a força elétrica. F é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Nós vamos agora saber o nome de cada item que compõe a fórmula e, claro, a sua respectiva unidade de medida. F, que é a minha força elétrica, essa força elétrica que pode ser de atração ou de repulsão, ela é dada em newtons ou simplesmente N. O K0 nós chamamos de constante eletrostática do meio. Normalmente essas cargas são colocadas no vácuo e no vácuo o K0 vale 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metros ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Q1 e Q2 são as cargas elétricas em módulo e são dadas em Coulomb. Atenção, elas estão em módulo porque aqui na fórmula só podem entrar valores de cargas positivas. D é a distância entre as duas cargas e essas distâncias devem ser dadas em metros. E Coulomb verificou o seguinte: as forças de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas pontiformes são diretamente proporcionais ao produto das cargas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre elas. Vamos entender isso melhor? Agora, nós vamos apresentar o raciocínio que Coulomb teve na hora de apresentar a conclusão da fórmula da força elétrica. Então, ele pegou duas cargas pontiformes, cargas de tamanhos desprezíveis, Q1 e Q2, separadas pela distância D, e calculou a força entre elas, encontrando a força F. Logo em seguida, ele fez o seguinte: ele dobrou o valor de uma das cargas, mantendo a mesma distância. Ele verificou que a força também dobrou. E ele continua, só que agora ele triplicou o valor de uma das cargas, mantendo a mesma distância, e ele verifica que a força também triplicou. Então, a primeira conclusão que Coulomb chega é:
A força elétrica é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Ou seja, quando eu aumento o valor da carga, a força aumenta na mesma proporção. Agora, mantendo fixo o valor das cargas e variando a distância entre elas. Quando eu tenho duas cargas Q1 e Q2 separadas por uma distância D e eu quero calcular a força entre elas utilizando a fórmula de Coulomb, eu encontrarei uma força F. Agora, se eu mantenho o valor das cargas e diminuo a minha distância duas vezes, ou seja, pela metade, para surpresa de Coulomb, a força aumentou em 4 vezes. Agora, se eu diminuo a minha distância em 3 vezes, como a distância é ao quadrado, a minha força irá aumentar em 9 vezes. Preste atenção. E se eu aumentar a minha distância, dobrar a minha distância, o que é que vai acontecer com a força? Ela vai diminuir ao quadrado, ou seja, diminuir 4 vezes. Então, a segunda conclusão de Coulomb é: a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Agora, nós vamos resolver alguns exemplos utilizando todos os conhecimentos vistos nessa aula. Vamos para o primeiro exemplo. Duas cargas Q1 e Q2, separadas por uma distância D, estão sob a ação de uma força elétrica F. Qual será a nova intensidade da força no caso de? Verificamos a letra A. Dobra o valor da carga Q1 e também dobra a distância entre as cargas elétricas. Para resolver esse problema, eu vou utilizar a fórmula da lei de Coulomb. E vou fazer justamente o que o problema pede. Vou dobrar o valor da carga Q1. E também eu vou dobrar a distância entre as cargas elétricas, dobrando o valor de D. Só que nós sabemos que quando eu dobro o valor das cargas, também a força irá dobrar na mesma proporção. Mas, quando eu aumento a distância, a força irá diminuir ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Simplificando aqui, por 2 dá 1, por 2 dá 2. Então, a minha força irá se dividir pela metade. Aqui na letra B, eu tenho o seguinte: eu vou dividir por 4 o valor da carga Q1, triplicar o valor da carga Q2 e diminuir a distância pela metade. Vamos entender. Utilizando também a fórmula da lei de Coulomb, e vamos fazer o que o problema pede. Dividir por 4 o valor da carga Q1. Triplicar
o valor da carga Q2. E, por fim, diminuir a distância pela metade, ou seja, dividir a distância por 2. Agora eu tenho que lembrar o seguinte: o que aconteceu com as minhas cargas também irá acontecer com a força. Se eu tripliquei aqui a carga Q2, também irá triplicar a força F. E se eu dividir a minha carga Q1 por 4, também irá acontecer a mesma coisa com a força F. Irá dividir por 4. Agora, se eu dividir a distância por 2, diminuiu a distância por 2 ao quadrado. 1 meio ao quadrado. Eu agora vou ter uma divisão de frações. E como eu tenho que resolver, repete a primeira. Inverte a segunda. Multiplicando. Eu posso simplificar aqui 4 com 4 e ficando simplesmente 3F. A minha força irá triplicar. Agora nós vamos resolver o nosso segundo exemplo. Vejamos. Duas cargas elétricas pontiformes de 4 microcoulombs, que eu vou chamar de Q1, e 10 nanocoulombs, que eu vou chamar de Q2, estão no vácuo. Se as duas cargas estão no vácuo, é porque a minha constante eletrostática, K0, vale 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Estão separadas por uma distância de 5 centímetros. É o meu D. Calcule a intensidade da força de repulsão entre elas. Se está mandando você calcular a intensidade da força de repulsão entre duas cargas, temos que usar a fórmula da lei de Coulomb. F é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Agora é só você colocar todos os valores na fórmula, só que ainda tem um detalhe. Como o meu Q1 está em microcoulombs, eu tenho que transformar em coulomb. E como eu tenho que transformar, só você multiplicar pela potência referente. Repito, 4. E a potência referente a microcoulombs é 10 elevado a menos 6, e já transformo em coulomb. Da mesma forma, o meu Q2. 10 nanocoulombs, vou multiplicar pela potência referente ao nanocoulomb. Repito, 10, e a potência referente ao nanocoulomb é 10 elevado a menos 9 coulomb. Se você não entendeu como é que foi feito essas transformações, aconselho a você dar uma olhada aqui no nosso canal sobre a aula sobre cargas elétricas. Outra coisa também é a distância. A distância tem que ser em metros. Eu tenho que transformar 5 centímetros em metros. É simples. Repito 5 e multiplico por 10 elevado a menos 2 metros. Agora sim, vamos jogar todos os valores já transformados na fórmula. K0, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes Q1, 4, vezes 10 elevado a menos 6, vezes Q2, 10, vezes 10 elevado a menos 9, tudo isso dividido por D ao quadrado, 5
vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. E aqui eu vou ter uma operação com números em notação científica. E você tem que lembrar que, para que eu multiplique esses números em notação científica, eu multiplico coeficiente com coeficiente. 9 vezes 4, 36. Vezes 10, 360. E agora eu irei multiplicar as potências. Multiplicar potência com potência. 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 9. E aqui eu vou ter uma multiplicação de potências de mesma base. E a regra é, repete a base e soma os expoentes. Repete a base e vou somar. 9 menos 6, 3. 3 menos 9, menos 6. 360 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui embaixo eu vou ter uma notação científica ao quadrado. E o que eu tenho que fazer? Esse expoente tanto vai para o coeficiente, como também vai para a potência. 2 vai aqui para o coeficiente, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. E aqui eu vou ter 10 elevado a menos 2 elevado a 2. 10 elevado a menos 2 elevado a 2. Lembrando que aqui eu tenho a terceira propriedade de potência. Repete a base e multiplico os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4. 25 vezes 10 elevado a menos 4. E agora eu terei uma divisão de números em notação científica. Vou dividir número com número. 360 dividido por 25, 14,4. E vou dividir potência com potência. Dividindo 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 4, eu vou ter que lembrar da segunda propriedade de potência. Repete a base e subtrai os expoentes. 10 menos 6 menos 4. 10 menos 6 menos com menos mais 4, menos 6 mais 4, 10 elevado a menos 2. Como estamos trabalhando com força, a unidade de medidas é newtons. Só que aqui ainda tem um detalhe. A minha resposta, o meu coeficiente ficou 14,4. Só que o meu coeficiente, obrigatoriamente, em uma notação científica, tem que ficar entre 1 e 10. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deslocar essa vírgula para cá. Ou seja, quando eu desloco uma vírgula, também eu mexo com o meu expoente. E se eu desloco para a esquerda, o meu expoente aumenta. Ou seja, se eu vou deslocar uma casa só para a esquerda, o meu expoente aumenta uma casa também, ficando F é igual a 1,44 vezes 10 menos 2 com mais 1, menos 1 newtons. Agora sim, aqui nós encerramos a nossa aula sobre lei de Coulomb. É claro, deixe o seu like ou seu dislike e compartilhe essa aula para quem precisa desse assunto. Tchau, pessoal!